comprando bitcoins, me preparando para a próxima onda de valorização dessa criptomoeda. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Agora é a quarta-feira, né, final do carnaval, são 9h48 aqui no meu relógio e esse vídeo está sendo gravado propositalmente agora de noite. Na verdade, eu queria ter gravado até durante o feriado de carnaval para mostrar que a primeira coisa sobre Bitcoin é que esse mercado não para. Então, mesmo durante o feriado, mesmo durante a parte da noite, de madrugada, estão ocorrendo negociações de criptomoedas nas corretoras mundo afora. E eu vou utilizar uma corretora que foi lançada há pouco tempo aqui no Brasil, que é a XDEX, que tem por trás aí o grupo XP, e estou usando justamente por conta disso, né? É uma corretora fundo de quintal, tem gente com dinheiro por trás, para mostrar como é que é feita essa negociação. Mas antes eu quero compartilhar também um pouco do raciocínio que está me levando a aumentar a porcentagem de bitcoins que eu tenho na minha carteira, que agora estava uma porcentagem bem pequena, e eu quero transformar isso aí em cerca de 5% da carteira, talvez, dependendo da conjuntura, até mais, né? Se eu me livrar de um pouco das coisas que já estão na ponta de risco da minha carteira. Diminuir a porcentagem que eu tenho em ações, por exemplo, aí eu posso aumentar um pouco mais em Bitcoin. Mas vamos lá, né? Para quem não sabe, primeiro, eu tenho uma história com Bitcoin muito interessante. Inclusive, se não fosse por esse criptoativo, talvez eu nem estivesse aqui falando com vocês, gravando para um canal do YouTube, que daqui a pouco deve estar batendo 300 mil inscritos. Então, transformando uma história longa em curta. Eu comecei a mexer com criptomoedas em 2013. Na época elas valiam bem pouco. E eu achei uma maneira, que era até uma maneira divulgada, assim, de você conseguir criptomoedas, né? No caso Bitcoin, mas existiam com outras também, acessando sites na internet, preenchendo um reCAPTCHA, para mostrar que você não era uma máquina, e em troca desse acesso, onde você viu uma série de publicidades do site, você ganhava satoshis, né? Um satoshi é a unidade mínima de Bitcoin. Você ganhava na época 900, 800 satoshis por um acesso. Hoje em dia, os poucos sites desses que eu usava que ainda existem, pagam 15, 5 satoshis, na época pagavam 900, 800, então era um prêmio bem interessante. Lembra até que eu mostrei para pessoas que trabalhavam comigo na época e o pessoal não botou muita fé, né? Falou, não, isso aí é coisa de terrorista, não vai dar certo. Se tivessem me ouvido, poderiam ter ganho tanto dinheiro quanto eu ganhei. Porque eu comecei a acessar esses sites e depois escrevi um artigo no meu site mostrando os principais sites que eu usava e colocando links de referência. Então sempre que alguém ia para esses sites, o site me dava uma recompensa por ter levado um acesso até eles. E esse artigo acabou que ele se transformou no artigo mais acessado do meu site. Então 90% dos acessos que vinham para o Você Mais Rico na época, eu nem sonhava em ter canal no YouTube, eram para esse artigo. E começou a gerar uma renda legal em bitcoins, que como eu disse não valiam muita coisa. Naquela época estava em torno de R$2.000 o valor do Bitcoin. Só que eu fui juntando os satoshis assim e cheguei a juntar ao todo 9 bitcoins dessa maneira. E ninguém podia supor que o Bitcoin, ao longo dos anos, ia começar a se valorizar muito e ia acabar que em dezembro de 2017 bateu um patamar de preço de quase R$80.000. Então fui realizando lucro ao longo do tempo, não cheguei a vender nessa máxima de 80 mil, o preço mais alto pelo qual vendi Bitcoin foi ali na casa dos R$57.000, mas ganhei bastante dinheiro com isso, né? Foi uma renda de quase R$180.000 que veio apenas com Bitcoin. Só que fora isso, o Bitcoin também me levou a um outro destino, que é aqui o YouTube, porque esse artigo ele foi plagiado, na verdade ele era constantemente plagiado, só que o Google era muito rápido em me avisar e remover os plágios do ar assim que eu solicitava. Só que aqui no YouTube alguém filmou esse artigo, fez um vídeo e o YouTube falou, olha, isso aqui acaba não sendo plágio, né? Porque tem a voz da pessoa, é uma estrutura diferente e esse artigo filmado, o meu artigo filmado, tinha mais acessos do que o meu artigo escrito. Então, por conta disso, eu vim para o YouTube, convenci minha esposa a vir depois e acabou que virou uma outra fonte de renda para a gente e é um negócio que a gente adora fazer. Mas tudo graças ao Bitcoin. Só que agora, esses sites que antes pagavam por acesso não pagam mais nada praticamente, porque o preço do Bitcoin cresceu muitas e muitas vezes. Então, como eu já tenho uma carteira maior e quero transformar a alocação que eu tenho hoje, que está pequena, numa alocação maior, não tem jeito, eu vou ter que comprar bitcoins. E eu já comecei a comprar, já estou usando o aplicativo da XDEX para isso, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês, só deixa eu logar minha conta. Pronto, então já estou com a minha conta logada. Eu já mandei aqui para o site, né, em torno de, na verdade mandei R$20.000 exato, eles não cobraram nenhuma taxa sobre o dinheiro que eu mandei. Já comprei parte disso em Bitcoin e já tem uma ordem aqui, ó. Aqui vocês podem ver que tem um gráfico, o site até mexe com outras moedas, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, né, que foi um fork aí do Bitcoin, uma divisão que eles fizeram, Dash e outras, mas só tenho posição em Bitcoin e só pretendo ter, durante algum tempo pelo menos, posição aqui em Bitcoin, até porque é a moeda mais representativa. Então, hoje,
Nesse momento, na verdade, que eu estou gravando, a última negociação aconteceu a um preço de 14.879. Eu tenho, ordens executadas aqui, então já comprei Bitcoin a 15.350, a 15.600, a 14.375, ordens inativas algumas canceladas, e eu tenho uma ordem aberta, que não vai ser executada num período de tempo breve, uma vez que eu deixei uma ordem lá para comprar uma quantidade de Bitcoins aqui, de 0,6 alguma coisa, por 12.700. Porque esse mercado fica funcionando continuamente, então eu falei, vai que o preço, que agora está aqui em cima, onde vocês podem ver, cai de novo para essa casa dos 12 mil e pouquinho. Então vou deixar uma ordem pronta, porque se cair até lá, eu compro, E se o preço já foi até lá, pode ser que volte novamente. Mas eu vou cancelar essa ordem para dar uma aqui ao vivo, para vocês verem como é que é tranquilo de fazer isso. Então cancelei minha ordem, voltei aqui para a conta e vou comprar. Boto aqui. Ele pergunta qual a porcentagem que eu quero comprar desse dinheiro que eu tô. Vou botar aqui, eu quero usar 30% do dinheiro que eu tenho, desses 8.250, para comprar bitcoins desse valor. Vou comprar até menos. Comprar... 19 tá bom. Vou deslizar para dar ordem. Foi. Sua ordem foi enviada com sucesso. Já foi, inclusive, executada. E depois eu vou preencher outra ordem, que pelo aplicativo eu só consigo comprar a mercado. Ou seja, vai pelo preço da última negociação. Ofereço se alguém quiser, vai, Então, ordenzinha aberta, está aqui. Ela já foi executada em parte, 22,63% dela foi executada. Ainda falta uma outra parte para ser executada ainda. Mas agora, por que eu estou comprando bitcoins? Então, vocês viram como é que é bem simples. Tá? Esse aqui é o aplicativo da XDEX. Vou encerrar aqui a minha gravação de tela. Então vamos lá, por que eu estou fazendo essa compra de bitcoins aqui, o raciocínio por trás disso? Antes eu quero falar para vocês que eu não tenho nenhuma noção do que vai acontecer com o Bitcoin. O que eu penso ou deixo de achar não faz muita diferença para o mercado, Ele vai seguir a direção dele e espero que eu tenha tomado uma decisão congruente com essa direção que o mercado vai seguir no futuro. Mas reparem que se eu estiver totalmente errado, o máximo que pode acontecer é eu perder o que eu investi em bitcoins. Se for 5% da minha carteira, então eu posso perder, o meu risco máximo é de perder esses 5%. O que vai me machucar, com certeza a fotografia da minha rentabilidade no ano não vai ficar tão interessante assim, Não vou poder gravar um vídeo divulgando quanto que rendeu. Entretanto, se der certo, eu posso ganhar muito mais do que hoje eu penso que posso ganhar. Igual aconteceu na última onda de valorização do Bitcoin, onde ele bateu preços que ninguém podia supor que ele chegaria antes. Aí depois que chegou, muita gente fala, não, era óbvio que o Bitcoin ia dar essa onda de valorização. Enfim, quando o Bitcoin estava escalando muito de preço, chegando até esse patamar de 80 mil que eu falei com vocês, foi quando as pessoas se interessaram mais por esse criptoativo. Então, gente que tinha dinheiro na poupança, gente que nunca tinha ouvido falar de tesouro direto, que até ouvia falar de ações, mas achava que era coisa de rico, tirou dinheiro da poupança, vendeu carro, vendeu casa para comprar Bitcoin. E aquele era um dos piores momentos possíveis para isso, Se você fosse observar o gráfico de preço da época, a subida estava assim, estava vertical. Então, uma hora aquilo ia acabar. Então, a gente estava realmente no momento de euforia. E não foi o único. O Bitcoin já passou por isso algumas vezes e provavelmente passará por isso outras vezes. E todo mundo queria Bitcoin naquela época. Depois que os preços caíram quase 80%, ninguém mais fala de Bitcoin. Então, se fosse pegar vídeos no YouTube daquela época, vários vídeos estavam sendo publicados sobre esse assunto. Agora, pouca gente, a não ser aqueles canais realmente especializados, falam de Bitcoin. Só que agora que ele está num preço aí que fica variando entre 12 alguma coisa até uns 14, 15 mil, ele meio que parou de cair, ele não consegue cair muito mais do que isso. E está muito mais atrativo comprar por esse preço, depois que a rede já deu uma consolidada, inclusive uma avançada em termos de protocolo, está muito mais estável, as trocas estão mais rápidas, com taxas mais baixas, do que naquela época, onde a rede estava com uma carga excessiva para fazer uma transação de Bitcoin, estava demorando mais de 24 horas para confirmar, com taxas muito altas. Eu lembro que eu fui tentar fazer uma transação e por conta da taxa, estava dando uma taxa na época de quase 5% do que eu ia mandar. Eu falei, não, isso aqui tá impossível, tá pior do que enviar recurso via banco, por exterior, alguma coisa assim, que a taxa era mais alta. Então, não fiz. Agora isso não está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O Bitcoin é mais atrativo agora, que está muito mais barato e que menos gente está olhando do que naquela época, que estava muito caro, com todo mundo transacionando numa euforia. E o segundo ponto
é o seguinte: a rede agora ela tem uma série de pessoas interessadas no funcionamento. Então, já tem fundos investindo em criptomoedas. Aqui no Brasil temos poucos, nos Estados Unidos já existem mais fundos que estão fazendo isso. Há toda uma indústria de mineradores, já criaram derivativos para criptomoedas. Então, há todo um mercado financeiro que se desenvolveu em torno desse ativo. Inclusive, grandes bancos que questionavam o Bitcoin começaram agora a colocar dinheiro nessa criptomoeda, acreditando no desenvolvimento da rede. Não só do Bitcoin, como de outras criptomoedas também. Então, agora há mais interesse do que naquele momento onde o Bitcoin bateu aquele pico de valorização. E um terceiro motivo é que, eu não sei, né? Eu acho que a gente pode estar chegando próximo de uma crise. E, enfim, o que vai valorizar numa crise? O que normalmente se valoriza numa crise são aqueles ativos para os quais os investidores fogem em busca de segurança, como, por exemplo, ouro. Dependendo da crise, o dólar americano também era um ativo, mas se for uma crise muito grave nos Estados Unidos, talvez as pessoas percam confiança no dólar. E, tendo em vista a crescente desconfiança com os bancos centrais, com os estados que estão cada vez mais endividados, um outro tipo de ativo que pode crescer em termos de procura numa eventual crise e de desconfiança com essas moedas fiduciárias, né? Porque, para quem não sabe, hoje o dólar, o real, o euro não são moedas que representam ouro guardado em um banco, elas não têm lastro. O lastro dessas moedas é simplesmente a confiança que as pessoas têm na promessa governamental de que aquele dinheiro vale alguma coisa. Se essa confiança for quebrada, como já aconteceu na crise de 2008, né? Essa confiança foi quebrada, muitos bancos grandes iriam falir. O que os Estados Unidos fez foi simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar essa dívida impagável e resgatar esses bancos, né? Se essa confiança for quebrada agora, as pessoas vão ir atrás de alguma coisa. Eu acho que as criptomoedas podem ser uma alternativa para essa fuga. Então, acho que mais gente vai atrás de criptomoeda. E um outro motivo é que existem e sempre existiram países que regulam excessivamente as movimentações financeiras. Então, na China, por exemplo, um chinês não pode, ele simplesmente não pode, ele é proibido de enviar mais de 50 mil dólares por ano para fora do país. Só que eles não respeitam essa proibição. Eles querem deixar parte do patrimônio fora da China, porque eles têm medo, né? Quem conquista patrimônio geralmente tem medo dos destinos que o governo pode tomar. O que eles fazem para mandar esse recurso para fora? Usam criptomoedas, usam Bitcoin. Não só na China, na Venezuela também, muita gente usa criptomoeda. As procuras pelo termo criptomoeda na Venezuela são maiores que as procuras aqui no Brasil, e nem em patamares proporcionais que eu estou falando, em patamares absolutos, sendo que a nossa população é quase 7 vezes maior do que a população da Venezuela. Ou seja, a existência desse tipo de governo, e é fácil deles existirem, na verdade é muito fácil eles se alastrarem, também, na minha opinião, garante um fluxo de demanda contratado para o uso de criptomoedas como o Bitcoin. Então, por esses motivos, mas principalmente pelo motivo de preço, né? Eu vejo muita gente aí agora que a bolsa lá já está engatando uma alta já de 3 anos, pegar desde 2016 até aqui, subiu mais de 150%, surgiu muito canal de finanças aqui no YouTube. Eu vejo pessoas falando que preço não importa, e preço importa sim. Quem comprou Bitcoin a 80 mil e eu estou comprando agora a 15 mil, sabem que preço importa. Então, principalmente por conta do patamar de preço que está agora, eu acho que vale a pena pegar uma parte pequena da carteira para se fazer um aporte. Mas eu posso fazer isso porque eu tenho outra ponta da minha carteira na segurança. Então, não estou com 100% do meu patrimônio envolvido em nenhum tipo de jogada especulativa. Isso não está sendo feito aqui. Eu não sou a pessoa, eu nunca serei a pessoa que vai recomendar para você dar um tiro no escuro, onde se você der o tiro certo, você fica rico, se der o tiro errado, você fica pobre e vai passar por sérias dificuldades. Eu não fiz isso na minha vida. Eu só larguei meu emprego, minha carreira no Exército, né, como funcionário público, depois de ter um pé na segurança, sabendo que eu poderia falhar na minha nova atividade profissional, que não estava nem muito bem definido o que seria, porque eu tinha segurança no meu patrimônio investido. Então, por ter segurança, eu estou colocando essa pimenta a mais dentro da minha carteira. O que não necessariamente significa que vocês devem fazer o mesmo, ou inclusive utilizar a mesma corretora que eu estou utilizando. Eu estou utilizando essa simplesmente porque eu acho que tem um grupo por trás que tem dinheiro, um grupo bilionário, o Itaú comprou parte da XP, então esse pessoal está por trás. É melhor do que utilizar uma corretora aqui no Brasil, que está começando agora, ainda às vezes uma fintech, uma startup, né? Ainda mais porque toda hora a gente vê notícias de corretoras sendo hackeadas. Então já aconteceu no Japão, nos Estados Unidos, recentemente uma corretora no Canadá, o dono veio a falecer, né? As circunstâncias são até meio estranhas, e a corretora ficou com milhões em criptomoedas simplesmente inacessíveis, porque a senha para acessar esse tipo de recurso, só quem tinha era o dono. Então eu quero me prevenir
desse tipo de coisa, já que o Bitcoin é um sistema descentralizado e, portanto, antifrágil, não tem nenhum ponto central a ser atacado, exceto esses pontos centrais que a gente está criando, que são as corretoras, são como se fossem bancos, então é mais fácil atacar esses pontos. Eu prefiro ter um ponto central que pelo menos eu sei que é mais robusto por conta da experiência de quem está por trás, né? Afinal, XP, Itaú, esse pessoal está acostumado a tentativas de invasão diárias. E é isso, gente. Essa foi apenas uma pequena compra. Eu pretendo fazer mais compras, mas nunca uma compra muito grande, né? Porque se eu pegar muito volume para fazer uma compra de uma vez só, eu posso estar me arriscando a comprar um topo e esse preço vir a cair a patamares bem mais baixos. Então, como eu disse, não tenho nenhum tipo de poder preditivo. Pré-cognição nunca foi o meu forte. Dentro das habilidades mediúnicas eu não sei fazer isso, não consigo adivinhar o futuro. Então, pretendo fazer várias pequenas compras ao longo desse ano. E espero que o Bitcoin me dê a chance aí de conseguir fazer uma reserva maior nos próximos meses, antes de engatar um outro ciclo de subida, que eu espero também que venha acontecer no ano que vem, ou talvez esse ano. Só quero ter mais dinheiro lá antes que isso aconteça. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu já falei sobre essa decisão de comprar Bitcoin, já tinha mostrado também mais ou menos ali como é que funcionava o aplicativo, para que vocês fiquem por dentro disso e que a gente possa trocar mais ideias. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.